Olá, você, tudo bem? Nós estamos aqui com uma das maiores expressões da Black Music Gospel brasileira. Estou aqui com nada mais, nada menos que um cantor por quem eu tenho uma admiração muito grande. Álvaro Tito de Oliveira. Álvaro Tito, um dos precursores da Black Music aqui no Brasil. Por que não dizer assim, o primeiro a gravar uma música evangélica com um som diferenciado, com um som mais swingado, vamos dizer assim. Álvaro, é um prazer muito grande estar falando contigo. Muito obrigado. E quando você iniciou a tua carreira, com quantos anos? Como é que foi esse início? Bom, em primeiro lugar, quero cumprimentar a todos os seus ouvintes, né, que estão aí ligados, nos dando essa audiência especial. Em 1981, eu lancei o primeiro álbum, né? Na época, eu estava com 15 para 16 anos, e eu estou aproveitando essa oportunidade, né, essa alegria de estar aqui ao seu lado, e todo o pessoal que está aí atrás das câmeras, né, saudar a todos. Eu tive a honra de começar com uns 4 para 5 anos a ouvir a música evangélica, e porque a família é uma família de músicos, né? Meu pai, a minha mãe, meus tios, e a gente ouvia bastante a música evangélica de então, mas eu também, por iniciar os meus estudos musicais nesse período, 5 para 6 anos, eu comecei a ouvir também música internacional, né? Os cantores americanos, e a forma como eles fazem música e cantavam. Então, acredito que isso aí me influenciou bastante. E quando eu gravei o primeiro álbum, em 1981, a forma de cantar, eu já procurava observar o jeito como eles colocavam, né, a voz, a emissão do som. Mas eu ainda estava naquela, assim, de ter o Oséias de Paula como meu exemplo. Referencial. Isso, referencial, meu mentor. E naquela época, a década de 70, 80, Oséias de Paula era a maior expressão para toda a juventude evangélica no Brasil, né? Em termos de avanço, em termos de jovialidade na forma de cantar e escolher o repertório. Então aquilo para mim me influenciou. Então é desde essa época. Sendo que depois, em 1984, quando eu preparei o repertório do Deus Transforma, aí sim, aí eu já me senti um pouco mais livre para começar a fazer algumas experimentações. Então, para você também foi uma satisfação, que o Oséias de Paula também gravou músicas suas no LP Tens. Também no Paz e Comunhão. Paz e Comunhão, exatamente. Esses dois álbuns que ele gravou também tiveram uma repercussão muito grande, mas muito grande mesmo, tanto que, posteriormente, outros cantores também me solicitaram música, né, me solicitaram canções, e eu pude, então, liberar, né, para eles, e isso me deu uma visão e a chance de conhecer os outros intérpretes da música de estilos diferenciados ou diferentes do estilo de Oséias, que para nós, na época, era a expressão da vanguarda. Mas também deve ter sido assim uma alegria grande, você falou assim que tinha o Oséias como um referencial, e vê-lo cantando músicas suas, querendo cantar assim, com o seu estilo de canto. Exatamente. Mas eu creio que quando eu passei para o Oséias Esse Sangue Vertido, Paz e Comunhão e Vem Filho Meu, que foram as 3 canções que ele gravou, eu passei para ele, eu cantando no estilo dele, no jeito dele de interpretar, de cantar. E acredito que por isso ele se sentiu à vontade para poder dar aquela interpretação. Eu comecei a me soltar mesmo na forma de interpretar, na forma de eu cantar, né, o formato novo, até então, em 1985, quando eu comecei
a escrever os arranjos para o terceiro álbum que eu gravei, que foi o primeiro que eu lancei pela Polygram. Que é... até sobre isso aí, assim, sem querer interromper, mas já interrompendo, sim. Você foi um dos primeiros cantores também a sair do eixo daquelas produtoras, daqueles selos evangélicos que tinham uma pequena expressão e um pequeno poder de distribuição no país, e passou para uma gravadora grande, uma gravadora realmente assim, de porte nacional e internacional, que era a Polygram na época. E foi um dos primeiros LPs evangélicos a sair com o selo Polygram. Foi Não Há Barreiras, que você produziu. Inclusive você fez arranjos e tocou no disco também, fez bateria no disco. Verdade. Porque, exatamente, os dois primeiros álbuns que eu gravei, que foram Meu Ser para Cristo, em 81, e Deus Transforma, em 84, eu lancei por um selo carioca chamado Desperta Brasil. Então o poder de distribuição, o poder de fogo desta gravadora, pequena gravadora na época, estava limitado ao eixo São Paulo, Rio, São Paulo, Espírito Santo. Só até ali. E ainda assim nós vendemos do primeiro álbum 37 mil cópias, isso em 1981. Bastante. E do Deus Transforma nós vendemos 68 mil. Quer dizer, dobramos, mais que dobramos, né? Isso chamou a atenção dos diretores da Polygram na época, que estava entrando no meio evangélico e já tinha no seu quadro de cantores, já tinha o Osés de Paula, tinha o Marcos Antônio, tinha o Edson e a Thelma. Isto, exatamente. E o Rebanhão. Então, faltava um cantor masculino, mas nessa faixa de 16 anos até 25, 26 anos. E aí, naquele momento, eu estava na mídia, ali no Rio de Janeiro, eu estava realmente muito bem posicionado, e aí eles me chamaram, e aí a gente foi para a Polygram e assinamos o contrato de 3 anos, e foi onde nós começamos. E eu já tive que enfrentar assim, algumas objeções, porque a Polygram era, na época, uma gravadora multinacional anglo-holandesa, quer dizer, britânica holandesa. Então, uma gigante, né? Lá no quadro brasileiro tinha Chico Buarque, Caetano, Djavan, Milton Nascimento, Gal Costa, Maria Bethânia. E era assim, cantor cantava, produtor produzia, músico tocava e maestro escrevia arranjo. Era ado, cada um no seu quadrado. E de repente aparece um garoto carioca escrevendo os arranjos, tocando e falando, produzindo. Isso para eles foi um motivo de guerra. Foi, literalmente. Não. Eles eram gringos, né, os diretores. Não poder. Cantor, cantar, produtor, produzir, músico, tocar e acabar. Aí eu sempre fui um tanto quanto insistente, para não falar teimoso. Falei, não, eu vou... Porque já naquela época, eu que gostava sempre dos cantores norte-americanos, então uma coisa que eu sempre prestei atenção. O Lionel Rich cantava, produzia e escrevia os arranjos. Stevie Wonder cantava, produzia e escrevia os arranjos. O Michael com o Jackson 5 da mesma forma. Barry White era maestro. Então, isso... entrou assim de uma forma muito clara, muito firme dentro de mim, e falei, bom, eu sei escrever arranjos, eu sei música, eu sei cantar, então acho que eu vou fazer isso. Rapaz, quando eu cheguei na gravadora, não pode, não, mas foi uma batalha, mas consegui, né, com jeitinho e tal, conseguimos, mas deixaram comigo a responsabilidade. Você ser responsável por resultados.
Resultados! E glória a Deus por isso, porque o resultado foi um dos melhores que aconteceram, né? Nós vendemos 1.720.000 cópias do Não Há Barreiras. 1 milhão de cópias. 1 milhão, quase 2 milhões. Quase 2 milhões. Quase 2 milhões de cópias desse álbum. E graças a Deus, até hoje, as pessoas sempre pedem que a gente cante. Não, o Não Há Barreiras é algo do meu repertório que jamais eu vou deixar de cantar. Inclusive, assim, dentro do Não Há Barreiras, existe uma canção que eu assim, sempre achei ela linda. Trabalhei com rádio um bom tempo da minha vida e sempre nos programas evangélicos a gente usava muito aquele A Caminhada. Essa música, naquele disco você deu uma interpretação toda especial nela, como se fosse assim um desabafo, uma oração. Exato. Fala um pouquinho dessa composição aí e das composições que marcaram, como o Vencedor, o próprio Não Há Barreira, Pelo Sangue de Jesus, outro clássico também. Essa canção, A Caminhada, é uma composição do meu pai, né? Porque em todos os álbuns que eu gravo, eu sempre coloco uma canção do meu pai e outra canção da minha mãe. E eu tive a felicidade de nesse repertório, né, que são 9 canções, ao escolher esse repertório, eu consegui... isso foi a graça de Deus, né? Deus sempre controlando e orientando tudo. Eu coloquei essas 2 canções, que é A Caminhada, Fica Jesus, que é a canção da minha mãe, uma canção que eu considero meu primo pelo relacionamento já de muitos anos que a gente tem, que é o Elvis Tavares, que é o compositor da canção que dá título, Não Há Barreiras. Um outro primo meu, o Manuel S.O. Filho, que compôs cuida de mim como do lírio que nasce em pleno campo. Então essas canções marcaram esse álbum de uma forma muito forte, muito grande. E o A Caminhada é outra das canções que sempre é solicitada para que a gente cante, onde a gente tem se apresentado, até mesmo quando eu vou fazer ao vivo com a banda, alguma festa, né, dia do evangélico, prefeitura, que a gente vai com a banda, essa canção sempre tem que entrar no set list, porque o pessoal sempre solicita também, junto com Pelo Sangue, Não Há Barreiras, Vencedor, que são canções, as outras canções que eu compus, né? Mas essa Caminhada, Fica Jesus, Não Há Barreiras e Cuida de Mim, são as canções que eu trouxe de outros compositores, que simultaneamente ou circunstancialmente fazem parte da minha família. E também, também tem uma produção sua, logo eu creio que foi o álbum logo em seguida, e você gravou uma música chamada Riqueza, com a participação de Elvira. Isso mesmo. Já foi o 2º álbum que eu lancei pela Polygram, foi o Comunhão, né? O álbum Comunhão, eu gravei esse hino Riqueza. Elvira é minha irmã, né? Minha irmã de sangue. Lá em casa somos 3, eu e mais 2 meninas. E Elvira também, ela desempenha um ministério na área do louvor, e na época eu a convidei para participar comigo, interpretando essa canção, que é uma pérola que também Deus me presenteou e eu não posso deixar de cantar nunca nas apresentações que a gente faz, porque é uma mensagem muito forte. E eu tenho eu tenho conhecimento de vários testemunhos, né, que as pessoas sempre vêm contar para mim que aconteceu com eles através dessa mensagem, riqueza. Inclusive, assim, esse ponto que você falou é importante. As canções, geralmente, elas marcam um determinado momento na vida das pessoas. Por exemplo, do álbum, acho que se chama Levanta-te, se eu não me engano. Levanta-te. E tem uma música chamada Exército de Anjos. Exato. Eu me lembro que ano passado, meus meninos estavam menores um pouquinho, e um deles estava com dificuldade de dormir à noite com medo. Aí eu peguei o celular e coloquei aquela música. Aí tá na letra, você fala, Deus mandou um exército de anjos aqui. E ele falou assim, pai, tem um exército de anjos aqui? Eu falei, tem. Então, a partir daí, ele passou a dormir com a sua música. Toda vez que estava meio difícil de dormir, eu vou lá e coloco a música no celular. Aí ele e o irmão
pega e dormem com essa música. Isso acontece, muita gente vem testemunhar para você, falar contigo, falar, olha, essa música marcou tal fase da minha vida. Como é isso assim? O que é que você sente como produtor, como compositor, como cantor, como intérprete, como o canal dessas músicas chegarem até as pessoas? Por exemplo, Sérgio, você deve ter percebido, esse relato seu me emociona. Por quê? Porque a gente é tão falho, né? Nós somos seres humanos, não somos perfeitos, temos as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. Aliás, sempre quando eu tenho a oportunidade de ministrar, eu sempre digo, irmãos, viver é um desafio que Deus nos propôs, né? E já é um desafio a partir do momento que a gente é gerado no ventre de nossa mãe, que a gente tem que vencer 283 milhões de pretensos indivíduos que também querem nascer. É verdade, é uma guerra. E é uma maratona, né? Mas aí eu sempre pergunto, e daqueles 283 mil, quem é que deu certo? Aí, então você já é vencedor desde aquele momento. Mas o desafio ele se torna mais renhido ainda, porque nós sabemos que lutamos contra forças espirituais do mal e da maldade, né, que querem nos impedir de prosperar, que querem nos impedir de alcançar o céu, né? O Satanás ele não brinca, mas nós estamos protegidos, né? Que na realidade o desejo do diabo era que nós morrêssemos, ele queria nos matar, mas ele não pode e não consegue porque há de fato alguém que nos protege. A Bíblia diz que nós somos alvos da atenção de anjos que ministram em nosso favor, né? Então, baseado nesse não vou dizer um conceito, mas nessa veracidade que a Bíblia coloca para nós, e pensando nisto, na época que eu estava compondo os hinos para a gravação do Levanta-te, Deus me fez atentar para essa circunstância da luta que nós enfrentamos, o nosso dia a dia, né, que a gente tem que matar um leão por dia e enfrentar mesmo, não ter medo. Mas, acima de tudo, como nós somos um pouquinho menores do que os anjos, né, e a gente sabe que o nosso adversário ele era querubim, então se Deus não nos guardasse, nós seríamos fulminados. Mas o adversário não consegue e não pode, primeiro porque a ação dele está limitada e delimitada por Deus. Ele não pode passar de determinada fase ou de determinado limite. Então, na época, eu lendo sobre o Salmo 91 e tal, e Deus começou então a ministrar no meu coração essa palavra. Aí começou a sair esse hino: Deus mandou seu exército de anjos aqui, nós estamos protegidos em Deus, Shekinah de Deus enche esse lugar. Quer dizer, a presença de Deus sempre conosco. E aí quando você me relata este fato ocorrido na sua família e com um filho seu, o Espírito Santo de Deus ministra ao meu coração exatamente isso. É para isso que eu te chamei. Amém. Para isso que eu te chamei. Você está sabendo disso hoje, em Ourilândia do Norte. Você é do Rio de Janeiro. Mas eu te trouxe aqui exatamente para que em cima disso você também tomasse conhecimento. Porque o que você tem feito, muitas vezes você pensando que não, já está tudo bem, eu já cheguei até aqui, não preciso de fazer mais nada. Não, ainda tem muita coisa para você fazer ainda. Aura, assim, uma coisa interessante que eu vejo nas suas canções é que são vários álbuns. Quantos álbuns são ao todo? 23. Dentro desses 23 álbuns, se nós formos olhar, em cada um deles há uma história, há um relato, há um testemunho a ser contado. E eu vejo muito que você é muito emoção. Inclusive na sua maneira de interpretar é muito do momento, na hora, a unção que há no momento. E isso acontece, coisa assim, não tem como ficar repetindo e fazer igual. Cada vez é uma coisa nova, uma sensação nova. O que você poderia dizer a respeito dessa sua experiência como
como canal, como instrumento de Deus para essas pessoas que ouvem, porque a música, eu ouço, ela fala uma coisa para mim, outra pessoa ouve, fala outra. Quando você ministra na igreja para uma congregação de dezenas de pessoas, às vezes centenas, às vezes milhares de pessoas, a emoção, a forma de recebimento também é outra. Sim. Vai ser assim, como você vê, o que você tem a dizer a respeito disso para a pessoa que está dentro dessa área. Um conselho do Álvaro Tito, que é hoje você se tornou uma sumidade dentro da tua área, dentro do teu estilo, dentro do teu ofício. Que Deus também nos presenteia com talentos, ofícios, e você tem que se aperfeiçoar naquilo. Você se aperfeiçoou de forma que você atingiu um nível, certo? Então, o que é que você tem a dizer a respeito, dentro da tua experiência de 23, 24 álbuns, ministrando emoção, ministrando unção, ministrando experiências? A bem da verdade, são dois cenários que sempre eu procuro ter diante de mim. Um é o cenário humano e o outro é o cenário espiritual. O cenário espiritual é aquele em que você tem conhecimento de que tudo o que acontece diante dos teus olhos naturais tem origem no espiritual. Porque só pelo fato de você adormecer e você amanhecer já é um milagre maravilhoso que Deus concede para você, para mim, para cada um de nós, e é a prova real de que Deus tem algo a fazer contigo ainda nesse mundo, diante de todo aquele dia, né? Porque o passado a gente já sabe que já aconteceu, você está no presente, e o futuro a Deus pertence, então você faz a tua projeção, porém sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Então, a nossa batalha é uma batalha espiritual. Quando eu saio deste cenário e venho para o cenário humano, aí o que acontece no sentido horizontal, ou seja, de mim para as pessoas, tem muito a ver com consequências daquilo que eu semeio. Se eu semeio coisas boas, é possível que na caminhada eu colha algumas coisas que não sejam agradáveis, mas no contexto total, no contexto geral, na sua maioria, eu vou sempre colher dividendos positivos, porque a vida não é perfeita, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu chego num estágio onde as pessoas que estão na mídia propriamente dita e falam, a minha referência é o Álvaro Tito. Quando um Ed Mota fala, eu ouço um cantor gospel chamado Álvaro Tito. Quando um Kleber Lucas, quando um Fernandinho, quando um Thales, uma Ivete Sangalo, um Alexandre Pires, que aí eu estou citando tanto evangélicos quanto não evangélicos, falam, eu conheço o trabalho do Álvaro Tito. Eu conheço, eu sei, eu ouço. Eu recebo isto de que forma? Aí é que está. Se eu achar que é porque eu sou bom mesmo, eu estou entrando numa área perigosa. É verdade. Né? Porque, na realidade, tudo o que eu faço ou já fiz e tudo o que está acontecendo comigo só está acontecendo comigo porque, primeiro, Deus permitiu que 1 milímetro fosse acrescentado à minha existência. Porque se eu já tivesse partido dessa para outra, eu não teria vivido nada disso. Então, toda a honra, toda a glória, toda a exaltação não é do Álvaro Tito. O que é do Álvaro Tito, então? Que alguém pode dizer, mas, poxa, mas você tem um talento, você canta, porque se você não cantasse, você não chegaria... Tudo bem, é verdade. Mas, e vamos dizer que se um microvaso sanguíneo se rompesse no meu cérebro, com toda a voz que, de repente, eu tivesse,
né? Então tudo é misericórdia de Deus, tudo é a graça de Deus. Agora é óbvio, Deus me deixa alguma coisa? Me deixa a alegria. A honra e a glória é dele, mas a alegria ele permite que eu sinta de ter sido canal de bênção para a vida das famílias no nosso país, até fora. As viagens que eu já fiz, né, pela América Latina, pela Europa, tudo isso foram e tem sido oportunidades que Deus me concede de ser instrumento, de ser bênção na vida de A, B, C, D. Aí alguém pode dizer também, mas se não fosse você, seria outro. É verdade, mas o Senhor quis que fosse eu. Então, a vontade é dele, é tudo dele. Né? E ele, na realidade, é como que se ele acreditasse. Não, Deus acredita que eu não vou me achar. Por isso é que ele acredita, ele permite. Não, eu posso enviar o Álvaro, eu posso enviar o Sérgio ali, porque o Sérgio ele é competente, e ele não vai achar que é porque ele é o máximo, ou o Álvaro não vai se achar porque ele é o bam. Não, na hora ele vai dizer, não, tudo isso que eu recebo, eu fico alegre, eu me alegro por estar vivendo isso, mas isso aqui só está acontecendo porque o meu Senhor, que é o Senhor da minha vida, da minha alma, do meu coração, cada batida do meu coração está na agenda dele, é ele que está permitindo tudo isso. E é a verdade mesmo. Ninguém pode acrescentar 1 milímetro à sua vida. Tantos amanheceram hoje e não entardeceram, né? Tantos estavam há 4 minutos atrás assistindo essa entrevista, passou 4 minutos, estão no hospital, porque no meio aí se emocionaram, deu um infarto e tal. E agora, então, quer dizer, Deus está no controle, a honra é dele. Hoje, o Álvaro Tito, hoje, assim, você está como pastor, como obreiro em alguma igreja, qual igreja que você congrega, casado, tem quantos filhos, se tem filhos? Conta um pouquinho assim para a gente. Eu sou pastor, mas eu sou pastor auxiliar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, no bairro de Jardim Primavera. Tem um casal de filhos, né? O Álvaro Júnior, que está com 23 anos, a Gabriela, que está com 20 anos. Agora no finalzinho de março, início de abril, nós estaremos lançando o primeiro álbum que eles gravaram. Eles não são um dueto, são uma dupla, né? Pop rock, trabalho afora o aspecto de eu ser pai e ter ajudado a produzir, mas o trabalho deles realmente ficou muito bonito. O Brasil deverá gostar do trabalho. Eu estou solteiro há 7 anos, né? E agora no ano de 2015, nós estamos preparando a gravação do primeiro DVD, que está sendo aguardado já há um bom tempo, e nas redes sociais os irmãos, as pessoas estão cobrando literalmente esse DVD. Então nós estamos orando, estamos trabalhando pesado, eu, pastor Flávio Lima, e para que em 2015 nós possamos lançar esse primeiro DVD da carreira. São 34, né? 34 anos, 81, 2015, 34 anos de carreira, 34 anos de ministério. Tá certo, nossos agradecimentos por esse tempo, a paciência e dar esse papo gostoso, assim, nos enriquecer com as tuas experiências, os conceitos, falar com a gente aqui a respeito da tua carreira, da tua vida. E eu quero apenas, para a gente encerrar essa entrevista, a palhinha que depois o nosso amigo Israel vai mixar com ele cantando à noite na igreja do Exército de Anjos. Eu garanto que o Pedro, meu filho, vai amar ouvir essa música de novo. Deus mandou seu exército de anjos aqui, nós estamos protegidos em Deus. Shekinah de Deus enche esse lugar. O Senhor caminhando entre nós já está.
ministrando a unção de vitória para cada um de nós o adorar. Deus mandou